Olá, pessoal. Eu sou a professora Priscila Machado, coordenadora desse curso de pós-graduação. Estamos iniciando a nossa primeira aula, né? A nossa primeira aula gravada. Vou colocar meus contatos aí nas redes sociais para quem ainda não tem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O meu endereço lá do Facebook, o endereço do Instagram, o endereço do Telegram e também o canal lá do YouTube. Sigam lá no Instagram e no Telegram, né? Principalmente nesses dois canais, porque qualquer novidade que a gente tenha sobre direito previdenciário e até mesmo, né, divulgação dos cursos, eu faço sempre através desses dois canais, ok? Então sigam lá. O Telegram a gente tem a facilidade de conseguir fazer o envio de arquivo em PDF, né? Facilidade que a gente não tem lá pelo Instagram, mas o Instagram, por outro lado, a gente consegue ele se comunicar às vezes de uma forma um pouco mais rápida, ok? Pessoal, como é que vai funcionar aqui as nossas aulas, né? Nós teremos toda semana 2 aulas gravadas, sendo disponibilizadas aqui na plataforma de vocês, e temos um encontro ao vivo toda semana. A depender de você estar na turma A ou de você estar na turma B, esse encontro será ou às segundas ou às quartas-feiras, perfeito? E aí o encontro de segunda, né, o conteúdo ministrado nos encontros de segunda, serão repetidos depois às quartas-feiras para a turma de quarta, ok? Outra dica importante, né? Não fiquem ansiosos. O curso ele é planejado de forma que a gente vá caminhando inicialmente com toda a parte conceitual que vocês precisam para desenvolver, né, os planejamentos previdenciários ali mais complexos, ok? Mas vamos falar ainda sobre a estrutura do curso, até para controlar um pouquinho a ansiedade de vocês, que eu sei que é normal. Primeira coisa, como é que vocês fazem para acessar a plataforma, né, onde é que vocês consultam o material? O acesso a essas aulas é feito pelo canal, aqui pela plataforma, né, do Legale. E o material didático, que é onde vocês sempre perguntam, sempre tem essa dúvida, onde é que está liberado o material, fica nessa abinha aqui, ó, material complementar. Só vocês clicarem aqui que vocês terão acesso ao material. Ah, pessoal, uma informação extremamente importante. O canal de dúvidas, né? O canal da monitoria. Eu ainda não tenho e-mail para passar para vocês, mas até a primeira aula ao vivo, eu já vou estar com o endereço de e-mail para que vocês façam o encaminhamento da dúvida de vocês. Então, qualquer dúvida sobre qualquer aula que vocês venham a ter aqui, vocês vão encaminhar através dessa chave de e-mail. E a professora Érica Baresi, que é responsável por responder essas dúvidas, ela vai fazer aí sempre um videozinho toda semana respondendo as dúvidas que foram recebidas naquela semana, ok? Além disso, se tiver ali alguma dúvida que a gente acha interessante discutir nas aulas ao vivo, principalmente as aulas em que eu estarei ministrando, vou pegar essas dúvidas com a Érica e a gente coloca ali como pauta para nossas aulas ao vivo, para a gente eventualmente ali trazer alguma discussão que seja interessante, ok? Então fiquem atentos aqui na aba de material complementar, e como mencionei, o e-mail para dúvidas eu vou ainda disponibilizar para vocês, mas eu faço isso na aula ao vivo. Até lá eu já vou estar com esse endereço em mãos, ok? Para quem não tem tanta experiência no direito previdenciário, para quem está começando, eu sempre deixo essa dica aqui nos cursos de pós-graduação, né, para vocês assistirem essas 4 aulas, que são os 4, né, essas 4 aulas são sobre os primeiros passos da advocacia previdenciária. Foi um curso que eu gravei ao vivo lá no Legale, né? Foi uma semana que o Legale fez. Essas aulas estão disponibilizadas gratuitamente no YouTube. E principalmente para quem está começando, eu acho que aqui podem ter dicas interessantes para vocês, né? Essas aulas elas foram montadas através de dúvidas que eu recebi lá pelo Instagram. Então, o pessoal mandou ali durante a semana dos primeiros passos, eu abri ali uma caixinha de perguntas, então fui pegando as dúvidas da galera e discutimos nessas aulas ao vivo, ok? Então assistam, porque tenho certeza que pode trazer ali muita informação prática relevante para a advocacia de vocês, para além aqui das discussões sobre planejamento previdenciário, né?
Pessoal, deixa eu só fazer aqui um apontamento com vocês com relação às dúvidas. Não deixem, mesmo que vocês me mandem isso, porque às vezes o pessoal me manda também pelo Instagram, mas não deixem de mandar também no canal de dúvidas, porque às vezes eu não consigo dar conta de acessar todas as mensagens do Instagram, né? Para quem não me conhece, eu sou meio avessa assim às redes sociais, né? Eu uso elas ali como um canal mesmo de compartilhamento de informação. Sempre que eu posso, né? Na verdade, todo dia eu separo ali uma horinha do dia para responder as mensagens que eu recebi, mas eu não consigo responder todas as mensagens que eu recebo por dia. Eu recebo mais de 200 mensagens por dia no Instagram, né? E nem se eu ficasse ali o dia inteiro respondendo só mensagem, eu não conseguiria dar conta. Então, peço para vocês, por gentileza, que mesmo que vocês mandem para lá, vocês mandem também para o canal da monitoria, para a gente ter certeza que a dúvida de vocês vai ser sanada. Porque às vezes vocês mandam só pelo Instagram e às vezes fica ali perdido, naquele dia eu não consegui responder a sua mensagem, aí vão entrando outras, né? E aí acaba que sua dúvida fica ali e eu nem vejo, né? Muitas das vezes eu nem consigo ver, ok? Então não esqueçam de mandar para o canal aqui da monitoria, que a professora Érica vai ter o prazer ali de responder. Eu também vou acessar essa caixa de e-mail, no acesso das outras turmas, mas vou acessar a caixa de e-mail também dessa pós-planejamento, exatamente para poder ir acompanhando ali o que vocês têm de dúvidas, né? E eventualmente trazer algumas coisas para discussão nas aulas ao vivo, ok? Fica aí a dica. Então, bora lá começar as nossas discussões, né, da aula de hoje. Antes das nossas discussões da aula de hoje, tem um convite para fazer para vocês. Toda quarta-feira, lá na plataforma do Legale do YouTube, nós temos uma sessão da tarde. Nessa sessão da tarde, é uma aula ao vivo, conduzida às 3 horas da tarde por mim e às 5 horas da tarde pela professora Samantha. E todo dia não, né? Toda quarta-feira a gente traz ali algum tema de direito previdenciário para discutir com vocês, né? Então a gente consegue interagir ali através do chat, né? E são temas, né, no direito previdenciário de forma ampla, né? Então nós temos aqui alguns assuntos que nós não vamos discutir na pós de planejamento, porque não tem sentido discutir numa pós de planejamento previdenciário, como, por exemplo, processo judicial previdenciário, BPC, né, defesa MOB no BPC, que são temas que não são relacionados ao curso de vocês, né, que é um curso de planejamento previdenciário. Só que esses temas a gente vai estar sempre o quê? Discutindo na sessão da tarde. Então fica aí o convite para vocês conhecerem a sessão da tarde, acompanharem as minhas aulas às 3 da tarde e acompanharem as aulas da professora Samantha às 5 horas da tarde, ok? Lá no canal do YouTube do Legale. Perfeito? Para quem não conseguir acompanhar ao vivo, fica salvo, né? Fica geralmente salvo no canal do Legale do YouTube, se não tiver nenhum problema ali na hora de fazer o armazenamento, mas geralmente fica salvo e você pode consultar ali depois em outro horário, porque eu sei que às vezes 3 da tarde, para quem é um advogado empregado, que às vezes trabalha para algum escritório, fica de fato complicado, né? O legal é sempre assistir ao vivo, né? Porque eventualmente você tem ali alguma dúvida, você faz a pergunta ali no chat na hora, a gente já tira a dúvida, a gente já troca ali um pouco de experiência. Mas se vocês não conseguirem, não tem problema. Vocês acessem então depois, salvo lá pela plataforma do Legale no YouTube. Então, bora lá, galera. Começar aqui nossas conversas, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui nessa aula de hoje, né? Essa aula inicial dessa pós-graduação de planejamento, é o que é o planejamento previdenciário, né? Qual é a definição, qual é o entendimento, para que serve o planejamento previdenciário, para quem serve o planejamento previdenciário. Eu acho que essa é uma das principais questões, né? E aí, né, evidentemente, vocês vão encontrar professores, autores com posicionamentos diferentes e vocês precisam avaliar qual é a melhor estratégia para o negócio de vocês, né? Vou dar o exemplo aqui do conceito, né, trazido no livro do professor Frederico Amado e do professor Eduardo Mesquita, que vai ser professor, inclusive, da pós-graduação aqui de vocês, né? O professor Eduardo, ele tá, acho que no final do curso, dando algumas aulas práticas, né, de como montar, como estruturar o planejamento previdenciário e vai acompanhar
algumas aulas aqui com vocês também, né, como ouvinte. Mas lá no livro do professor Frederico Amado e do professor Eduardo Mesquita, eles vão trazer o conceito de que o planejamento previdenciário é um método utilizado no preparo, é um método utilizado no preparo para a concessão dos benefícios de aposentadoria programada, né? Então, esse é um conceito que a gente traz lá no livro. Mas será que a gente, ao pensar em planejamento previdenciário, a gente está tratando apenas de benefícios programados? Eu já penso que não. Que quando a gente está falando de planejamento previdenciário, eu falo também da possibilidade de concessão de outros grupos de benefícios, né? E aí eu vou relembrar aqui vocês, né, para quem já estudou direito previdenciário, mas nós veremos isso, né, isso também, acho que a partir da terceira aula, mas dentro do direito previdenciário, né, olhando aqui para o regime geral de previdência social, nós teremos 3 grandes grupos de benefícios, né? De um lado, o grupo das aposentadorias programáveis, temos ainda o grupo dos benefícios por incapacidade, e também o grupo dos benefícios devidos à família e à maternidade, né? A gente tem aqui esses 3 grupos principais. E quando a gente pensa em planejamento previdenciário, evidentemente, o foco principal vai estar ali nas estratégias para a concessão do melhor benefício das aposentadorias programadas. Mas eu entendo que o planejamento ele pode ir além, né? O planejamento previdenciário ele pode também ser utilizado, né? E deve, quem está fazendo ali essa análise, analisar também, eventualmente, viabilidade de concessão de outros benefícios, como os benefícios por incapacidade, como os benefícios de proteção à família e à maternidade. Vou dar um exemplo. Às vezes pode chegar um segurado para vocês no escritório em que você identifica no caso concreto que não é mais preciso que aquela pessoa contribua, apesar de naquele momento ela não ter direito à concessão de benefício. Por exemplo, você visualiza que daqui a 2, 3, 4 anos essa pessoa terá direito a uma aposentadoria por idade, na regra de transição, por exemplo. E esse segurado hoje, ele já preenche todos os requisitos, fora a idade, para a concessão desse benefício. E quando você analisa ali, quando você monta o planejamento previdenciário dele, você observa que caso ele venha contribuir esses próximos 2, 3 anos, isso não vai impactar tão significativamente ali no valor do benefício dele. Ou o segurado diz para você o seguinte: doutora, eu não tenho mais condições de contribuir ali em valores altos, né? Se eu continuar contribuindo, eu vou contribuir no salário mínimo, né? E aí você analisa e você observa que, então, nesse caso, é melhor que ele nem contribua, né? Que ele nem venha fazer contribuição, porque essas contribuições terão que ser ali descartadas para eventualmente não estar puxando a RMI desse benefício para baixo, ok? Não se apavorem, vocês vão estudar, né, esse tipo de análise quando a gente tiver aqui, chegarmos, né, nas partes das aulas práticas do nosso curso. Mas aí observa, você entendeu que não vale a pena esse segurado contribuir. Mas, gente, e se esse segurado precisar de um benefício por incapacidade? E se esse segurado vier a óbito, né? E aqui a gente tem que pensar também, eventualmente, na concessão de uma pensão por morte. Como é que vai ser isso no caso concreto, né? Se aquela pessoa ela simplesmente para de contribuir, ela vai perder a sua qualidade de segurado e não terá direito, não terá acesso à concessão de um benefício por incapacidade, não terá aqui acesso aos benefícios de proteção à família, à maternidade, aqui como destaque, né, a pensão por morte. Então, eventualmente, a gente vai precisar fazer uma análise também, não apenas com foco na aposentadoria programada, mas pensando também nesses outros benefícios, né? Orientando o cliente, por exemplo, olha, você não vai precisar contribuir, então, agora mensalmente, né? Porque você vai estar jogando dinheiro fora.
Mas já que você não exerce atividade, vai precisar contribuir como facultativo, faça ao menos um recolhimento a cada 6 meses, para que você mantenha a sua qualidade de segurado, né? Então, faça isso para que você mantenha essa qualidade de segurado, para eventualmente, se você vir a precisar, você ter acesso aqui a um benefício por incapacidade, caso já tenha preenchido ali a carência, evidentemente, ou para que você tenha acesso aqui a deixar, né, em caso de necessidade, uma pensão por morte aqui para sua esposa, para os seus filhos, enfim, né? Então, o planejamento ele precisa ser utilizado para também analisar essas outras situações, né? Extremamente importante isso. Em alguns casos, eu já tive cliente buscando planejamento previdenciário para traçar a melhor estratégia para o salário maternidade, acreditem se quiser. Porque a gente sabe que o salário maternidade ele não tem limitação aqui no teto, né? E a segurada procurou ali o escritório, era uma contribuinte individual, e ela queria entender se no caso dela se teria limitação ou não, ela sendo contribuinte individual, né, não sendo uma segurada empregada. Ela queria saber se valia a pena ela aumentar o valor da contribuição, né, nesses meses, né, enquanto ela ainda estava gestante, para entender o quê? Qual seria o impacto disso no valor daquele salário maternidade a ser pago, né? Então, a gente tem aqui uma série de situações que precisam ser analisadas, que vão além das aposentadorias programadas. Mas, sem dúvida, o foco principal do planejamento previdenciário é, né, a busca do melhor direito, a busca do melhor benefício, a busca da melhor RMI nas aposentadorias programadas, ok? Tem uma definição que eu achei super interessante, que eu achei na Wikipédia, que é que planejamento previdenciário é o estudo do patrimônio jurídico do segurado. E é bem por aí, né? O planejamento previdenciário, ele nada mais é do que o estudo desse patrimônio jurídico do segurado, né? Então, nós vamos estar fazendo uma análise das aposentadorias programadas, de todos os demais benefícios que ele possa vir a precisar. É um verdadeiro mapeamento dos direitos daquele segurado, né? E é importante que o advogado, né, ou que aquele profissional que desenvolve o planejamento previdenciário, que a gente sabe que não são apenas advogados, né, que o profissional que está desenvolvendo esse planejamento previdenciário, ele tem esse olhar, né, para eventual. Lembrei agora de uma situação que chegou no escritório, felizmente antes da pessoa virar óbito, né, que foi um segurado que tinha ali uma série de problemas de saúde, né? Estava passando, teve uma neoplasia, inclusive estava passando por tratamento. Ele fez um planejamento previdenciário nesse período, né? Ele já não contribuía para a Previdência Social, então ele não recebia benefício por incapacidade. E ele foi orientado no planejamento previdenciário que ele fez a não contribuir, porque estava naquela situação onde ele já tinha preenchido o direito, tinha preenchido os demais direitos, né? Só faltava a idade, como no exemplo que eu dei para vocês inicialmente, e eventuais contribuições com a condição financeira dele naquele momento iriam estar trazendo o benefício para baixo. A orientação foi não contribua, né? Um segurado que estava com uma neoplasia, passando ali por um tratamento com quimioterapia, e a gente sabe, né, a gravidade dessa doença. Eu mesmo já tive uma neoplasia recentemente em 2019, felizmente, né, descobri ali bem no iniciozinho, mas a gente sabe que é uma doença extremamente grave, a gente sabe que muitas pessoas vêm a óbito, né, por essa doença. Então, assim, foi um erro grave da pessoa que fez esse planejamento previdenciário, de orientá-lo a não contribuir, porque apesar de, se a gente olhar por um prisma no que tange a concessão de aposentadoria, de fato, né, ele não tinha que contribuir. Mas na situação que aquele segurado estava vivendo, ele precisava contribuir. Não mais para ter acesso a benefício por incapacidade, porque ele já estava incapaz, né? Então, assim, quando a pessoa ingressa no sistema doente, mas sem estar incapaz, ela tem condições de começar a contribuir e lá na frente ter acesso à concessão de um benefício pelo agravamento dessa doença. No caso dele, não. Ele já estava incapaz. Mas e a pensão por morte? Né? Era um segurado que era casado. Né? E se ele eventualmente viesse
ali a óbito, né? Então, são situações que a gente precisa olhar com muita atenção, a gente não pode se limitar, né, a buscar ali, só porque às vezes o cliente vem para a gente buscando só uma análise, não, eu quero saber aqui quando que eu vou me aposentar, qual é o melhor valor, se eu continuo contribuindo ou se eu não continuo contribuindo. E o advogado, ou melhor, a pessoa que está desenvolvendo esse planejamento previdenciário, ela precisa ter esse olhar mais amplo, né, para olhar para todas as possibilidades, né, todas aos riscos sociais que são, né, protegidos ali pela Previdência. E mais do que isso, né, gente? Eu sei que os colegas não gostam muito de estudar previdência privada, previdência complementar, mas é muito importante que a gente também tenha um olhar para isso, né? Porque muitas das vezes o segurado que vai buscar esse serviço de planejamento é um segurado que tem um poder aquisitivo um pouquinho maior. E esse segurado, não que os que não tenham poder aquisitivo elevado não façam planejamento, até porque no meu escritório a maioria dos meus segurados são segurados de baixa renda, né? São segurados que não recebem aqui 10, 20 mil reais, não. No meu escritório, a grande maioria dos meus clientes tem seu salário ali entre 2, 3, 4 mil reais. E são clientes que fazem planejamento, né? Mas boa parte dos clientes que eventualmente vão te procurar ali de forma espontânea, eles têm uma previdência complementar também junto à instituição financeira deles. E será que é mais interessante para ele fazer um eventual aporte na previdência complementar? Ou eventualmente pagar esses valores aqui como facultativo, se não for um segurado contribuinte obrigatório, né, que a gente sabe que deveria recolher com base no valor da sua remuneração, ou então, vamos jogar aqui, né, vamos colocar aqui as claras o que a gente sabe que acontece. Vários contribuintes individuais contribuem aqui no salário mínimo, né? E chegam lá na Previdência Complementar e aportam 2, 3, 4 mil reais por mês. Primeiro que isso já não deveria acontecer, porque eles estão sonegando, isso é sonegação, né? Eles deveriam estar pagando a sua contribuição previdenciária de acordo com o valor que ele ofere de remuneração ali dentro daquele mês. Mas a gente sabe que boa parte dos contribuintes individuais não fazem isso, né? E eles não fazem isso porque eles não enxergam valor na Previdência Social. Será que de fato é mais valoroso para ele estar aportando numa previdência complementar? Isso é uma questão que passa pelo planejamento previdenciário também, que o advogado ou que aquele profissional que está desempenhando, né, que está desenvolvendo esse planejamento precisa analisar, precisa perguntar para ele se ele tem previdência complementar, quanto que ele deposita por mês naquela previdência complementar, conhecer o fundo daquele cliente, olhar a lâmina daquele fundo, para entender se é vantagem para ele ou não está aportando lá. Porque muitos segurados não sabem, por exemplo, que a previdência complementar de boa parte das instituições financeiras, boas partes dos planos de previdência complementar que nós temos hoje no mercado, eles não são planos vitalícios. Grande maioria tem duração ali de 10, 15 anos. O que isso significa? Que a partir do momento que ele transforma aquele fundo em renda, ele só irá receber por aquele intervalo de 10, 15 anos. E se ele viver 20 anos? E se ele viver 30 anos? Né? Ele vai receber ali no início da velhice dele aquela previdência complementar e lá no final da velhice dele, que é o momento que ele efetivamente precisa, ele não vai ter esse dinheiro adicional para contar. E muito cliente não sabe disso, porque muito cliente não sabe identificar isso dentro do seu contrato, né, com aquela instituição financeira. Ele não sabe analisar a lâmina dos fundos, e nós vamos aprender a fazer isso aqui nessa pós-graduação, né, aqui nesse curso, porque é extremamente importante que vocês saibam fazer isso para direcionar o cliente, né, da melhor forma, sem contar que é um diferencial, né? É um diferencial porque a maioria dos colegas que fazem análise de planejamento previdenciário, eles não fazem essa análise com essa riqueza de detalhes. E muitas das vezes o nosso cliente está perdendo e está perdendo muito dinheiro e nem sabe, né? Então fica aí a dica para vocês estudarem bastante as aulas que terão com a professora Janaína sobre previdência complementar. E eu farei também, lá quando a gente começar o bloco, né, de aulas práticas, de estudos de casos, eu vou trazer alguns casos
com previdência complementar, para que a gente estude aqui junto, para que vocês entendam aí como é que na prática nem sempre a previdência privada vai ser mais interessante para o nosso cliente do que eventualmente pagar o que deveria de fato estar pagando no INSS, para aquele contribuinte individual que está recolhendo menos do que deveria, ou até mesmo para aquele segurado facultativo, ok? Pessoal, vamos encerrar esse bloco para o outro bloco não ficar cortado, vamos encerrar esse bloco aí, esses 3 minutinhos antes, para que o próximo bloco não fique cortado ali a nossa discussão. Daqui a pouco a gente volta.